Marcos, capítulo 12. Eu vou começar lendo a partir do versículo 28. Eu vou ler na versão NVT, nova versão transformadora. E diz assim: Um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão. Ao perceber que Jesus tinha respondido bem, perguntou: De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu: O mandamento mais importante é esse: Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, o que nós estamos aprendendo sobre essas passagens, em primeiro lugar, é que esses são os dois principais mandamentos. Mas Jesus disse que um é o primeiro e outro é o segundo. Se um é o primeiro e outro é o segundo, significa que existe uma hierarquia de importância. Não que amar o próximo não seja importante, mas que a chave para que o amor ao próximo aconteça, e que é o que a gente espera de ver uma igreja, pessoas que se amem, a chave para que exista amor pelo próximo é o fundamento do amor por Deus. Ou seja, que não existe como a gente cuidar, amar, zelar por uma pessoa se não for a partir da base de ter a santidade e a obediência a Deus como o centro. Jesus disse que se nós amássemos a Ele, isso seria demonstrado, revelado no fato de obedecermos os seus mandamentos. João 14 diz isso. Ou seja, muitas vezes a gente pode pensar no amor como algo meio hippie, sentado na grama, com um monte de flores e tipo, ninguém me oprima, eu me sinto meio pressionado se você exige coisas de mim. Mas, de fato, existem exigências no reino de Deus. O problema é o seguinte, é que as exigências da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, jamais nós vamos conseguir vivê-los se não for a partir de um coração que ama a Deus. E é o que nós chamamos de obediência fundamentada na afeição, ou obediência fundamentada no amor por Jesus. Ou seja, quando nós vamos conversar com alguém, por exemplo, ou quando nós mesmos olhamos para a nossa vida e vemos que existe uma área da nossa vida que a gente está falhando, que a gente não está conseguindo vencer, a solução não é simplesmente você tentar mudar o seu comportamento externo. Tudo bem que se você está querendo matar uma pessoa, é bom você mudar o seu comportamento externo e não matá-la. Mas com exceção dessas coisas assim, muito externas, às vezes existem mandamentos que você está quebrando e você quer mudar a sua maneira de agir, mas a mudança do comportamento não necessariamente liberta você da fonte que te levou àquele comportamento. E a fonte tem a ver com o coração e o amor por Deus. E é por isso que se nós o amarmos, nós guardaremos os seus mandamentos. Então a ênfase não é simplesmente em guardar os mandamentos, mas em encontrar a fonte relacional que proporciona a guarda ou obediência aos mandamentos. E Jesus disse que esse mandamento de amar a Deus é o primeiro e o maior mandamento. Então, no primeiro sermão nós falamos sobre isso, que se amar a Deus é o primeiro mandamento, significa que ele deve ser a nossa prioridade. E se ele é o maior mandamento, ele é a nossa definição de grandeza, ele é o maior, aquilo que é grande é definido por amor a Deus. Minha grandeza não é, meu sucesso não é a minha conta bancária e uma história de sucesso financeiro, ou um ministério grande, ou todas as coisas darem certo na minha vida. Tudo pode dar errado na minha vida, mas se no último dia, no tribunal de Cristo, o meu coração estiver queimando por Jesus, mais no fim da minha vida do que estava no início, eu fui um sucesso. E, portanto, nós definimos sucesso naquela frase: eu sou amado e eu sou amante, portanto eu sou um sucesso. Sucesso não é eu ser conhecido pelas pessoas. Sucesso é o meu coração está queimando por Jesus, porque eu descobri que o coração de Jesus queima por mim. Amém? E na segunda mensagem,
nós falamos sobre o processo que acontece para que o amor de Deus queime e nasça no nosso coração. São 4 estágios. Em primeiro lugar, eu descubro que Deus me ama. Em segundo lugar, eu transbordo de amor por Deus de volta. Em terceiro lugar, eu começo a me amar em Cristo, ou seja, me entender como imagem de Deus e a minha identidade em Deus. E a partir disso, eu amo meu próximo como a mim mesmo. Então existe processo, nós queremos ver uma comunidade se levantando que ama as pessoas nessa cidade, mas para que isso aconteça, é necessário em primeiro lugar descobrir que nós somos amados por Deus. O grande lance não é nós amarmos o próximo, o grande lance é descobrirmos que o totalmente outro, Deus, nos ama, e a partir disso a gente vai conseguir amar o próximo com certeza. E o Arlindo ensinou então, na última palavra, sobre essas 4 esferas, ok? Você usou essa palavra esferas? As 4 esferas onde o amor se manifesta, ok? Se você olhar aqui em Marcos, ele fala sobre essas 4 esferas. Ele diz o seguinte, no versículo 30, ame o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, mente e forças. São 4 esferas onde o amor se manifesta, com todo o coração, alma, mente e forças. O coração ele está relacionado com as suas afeições mais profundas. As afeições são uma espécie de emoção, mas não apenas uma emoção, mas é como que o central core do teu ser, a essência do teu ser, a tua parte mais profunda. Então nós estamos querendo chegar nesse lugar. Esse é o alvo. Nós estamos querendo chegar nesse lugar onde o nosso coração, nossas emoções, humanas mesmo. Sabe quando você... Bom, alguns talvez não sabem, talvez você é meio novinho, mas assim, os demais aqui, levanta a mão quem já se apaixonou por um outro ser humano mesmo, assim, não só um animal, tem gente que se apaixonou por animal, né? Mas ser humano, levanta a mão. Alguém se apaixonou por ser humano, ok? Você sente dor de barriga, vai suar, fica pensando naquele ser constantemente, involuntariamente tu fala daquele ser para os teus amigos, a ponto dos teus amigos quererem te bater de tanto que você fala. Sabe essa experiência? Então, eu estou afirmando, é possível ter essa mesma experiência com Jesus. É possível você ser tão emocionalmente afetado por Jesus que ele vai ser o primeiro pensamento seu de manhã e vai moldar tudo que você faz, não porque você, vou me esforçar para amar. Tá ligado? A gente não se esforça. A gente não se esforça quando está apaixonado. A gente faz jejum involuntário, já viu? A gente esquece de comer. Ou tem uma automotivação para dieta tremenda. Tanto faz. Mas o fato é que o amor, e quando eu digo amor aqui, tem gente que fala assim, o amor é uma decisão. Amor não é decisão. Amor move decisão. Mas existe decisão sem amor. Você pode ser motivado em uma decisão muito parecida com o amor, como vou continuar casado com você. Mas o motivo não é que eu te amo, é que vai pegar mal lá na igreja, então não vão me dar um cargo para eu pregar. O que vão pensar de mim na sociedade? Amor é uma emoção e uma afeição, que é uma coisa mais profunda, que move e também, óbvio, envolve todo o nosso ser, incluindo decisões. Mas não é a pura decisão. Porque 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo disse assim, se eu der os meus bens aos pobres e o meu corpo para ser queimado e não tiver amor, isso não é nada. Ou seja, a maior manifestação que a gente poderia chamar de amor, me doar totalmente, dar meu corpo para ser queimado e os meus bens, a coisa mais louca que a gente poderia pensar, até isso, Paulo fala, é possível fazer isso sem amor. Então o amor não é o simples ato, não é a simples decisão. O amor é uma afeição profunda, é algo que move o nosso ser. E eu estou afirmando claramente, é possível ter amor por Deus
como uma paixão humana, sem a parte pecaminosa que nós temos nas emoções humanas, nas paixões humanas, mas existe sim um chamado para a sua vida. Sua vocação integral não é ser pastor, não é ser pregador, não é ser missionário, não é ser intercessor, não é ser líder na sala de oração, não é ser empresário, não é ser professor, não é nada disso. Sua vocação integral é ter um coração que queima por Jesus. Essa é a sua vocação. Esse é o seu chamado, esse é o seu destino. Se você não souber mais nada o que fazer na sua vida, se você direcionar a sua vida a ter um coração que queima por Jesus, o amor de Deus vai encontrar caminho para definir o seu destino. Nós vamos começar a falar sobre essas esferas do amor. Amar a Deus de todo o coração, alma, mente, forças. Nós vamos ter um sermão para cada uma dessas áreas, se o Senhor assim permitir. E hoje eu queria falar sobre amar a Deus com nossa mente. Amar a Deus com toda a nossa mente, com todos os nossos pensamentos. E por que eu quero começar por essa parte? Porque a mente é a porta para os outros ambientes da alma. Tem uma mulher no passado, uma mística do passado chamada Teresa de Ávila, e ela escreveu um livro que se chama Castelo Interior. E ela usa aquela passagem de João, na casa de meu pai há muitas moradas. E óbvio que isso está tratando sobre o céu, sobre a realidade do céu, sobre a Nova Jerusalém. Mas ela relaciona que o nosso ser também é morada de Deus, é casa de Deus, é habitação do Espírito Santo. E ela diz o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas, ou seja, o ambiente do ser interior, a minha subjetividade, aquilo que não pode ser visto, possui várias dimensões. O seu homem interior, a parte que as pessoas não enxergam de você, tem várias dimensões. Você tem mente, você tem alma, você tem emoção, razão, vontade. E não só isso, mas dentro de cada um desses tem vários outros quartinhos, entende? Imagina que se você tivesse pelo menos 3 portas dentro da alma, ok? A emoção, a vontade e a razão. Vamos supor que fosse assim. Então, cada uma dessas portas leva para uma nova sala com muitas outras portas, como por exemplo as portas das intenções, das motivações, dos medos. Então, assim, o universo lá fora é muito grande, mas o universo dentro de você também é muito grande. Existem galáxias e galáxias de profundidade para dentro de você. E esse mundo é muito inexplorado por nós. A gente, às vezes, é tão voltado para fora, tão voltado para a prática, tão voltado para objetivos e trabalho e coisas assim, que a gente esquece que existe um mundo dentro de nós. E nesse mundo, se eu quiser acessar o coração e levar e fazer com que o meu coração passe a amar a Deus, eu tenho uma má notícia. Não existe acesso direto ao coração. Em Cantares existe uma linguagem metafórica sobre o jardim fechado. Sua alma, seu coração é um jardim fechado. Ou seja, ninguém tem acesso a ele, só Jesus. Se você quiser acessar o seu coração, você não vai conseguir hoje. Vamos dar um exemplo assim. Eu vou apertar o botão aqui e eu vou sair amando a Deus de todo o coração nesse culto. Eu determino agora, Senhor Jesus, eu vou sair te amando de todo o coração nesse culto agora. No caso, não. Não vai, você não vai. Por quê? Porque determinação nenhuma vai mover o teu coração. Mas você pode determinar trilhar os caminhos que chegam ao coração. Isso você pode fazer. E eu queria te mostrar esse primeiro caminho hoje. O caminho da mente. Como que a mente é uma estrada que te leva a esse lugar no teu castelo interior, que são as suas emoções e as suas afeições, e como que esse é um caminho para você alimentar, você colocar combustível da paixão por Jesus no teu coração, para que o teu coração acenda, ok? Bom, amar a Deus com a nossa mente inclui a meditação na palavra enquanto clamamos
por um espírito de revelação, para entender os caminhos de Deus, para que possamos entrar cada vez mais em acordo com quem Ele é e como Ele vê a vida e como Ele decide nos conduzir. Amar a Deus inclui, isso é muito importante, amar a Deus inclui esquecer e lembrar. A mente, ela tem esse campo da memória. E para você conseguir desenvolver, chegar nesse caminho obscuro do coração, você tem que aprender essas duas ações da memória: esquecer e lembrar. Paulo disse em Filipenses, abre lá, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Ele começa dizendo assim, no versículo 9. Ser encontrado nele, não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem da fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justo. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder dele que ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando da sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dos mortos. Então, veja, no versículo 10 ele disse: eu quero conhecer a Cristo, está vendo? Ele quer conhecer profundamente a Cristo. Mas agora, nos próximos versículos, ele vai dizer como ele está trabalhando no coração dele, na vida dele, para que ele possa conhecer mais a Cristo. Então ele vai dizer no versículo 12: então eu estou dizendo que eu já obtive tudo isso, que eu já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição, para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Paulo decidiu que ele iria usar a memória dele no botão delete. Eu vou esquecer de certas coisas. É necessário decidir esquecer de certas coisas para que você possa crescer no conhecimento de Deus. Que coisas? Todas as coisas que diminuem seu amor por Deus no seu coração. O medo, a vergonha, a ansiedade, você lembra do seu passado. E quando você lembra do seu passado, se a lembrança do seu passado gera uma espécie de vergonha, de medo, de tristeza no seu coração, a tal ponto que você não percebe o seu coração crescendo em amor por Jesus por causa disso, a ordem do apóstolo é: eu me esqueço dessas coisas. E não só dessas coisas, mas vamos começar hoje falando dessas. Esquecendo de tudo aquilo que desconecta o meu coração de um relacionamento profundo com Jesus. Em Judas, capítulo 17, versículo 17, Paulo fala sobre lembrar daquilo que os apóstolos disseram. Então eu tenho que também exercitar a memória de lembrar aquilo que a palavra de Deus me diz. Em Romanos, capítulo 8, olha só, abre lá. Diz assim: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas aqueles que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Uau! Profundo isso. Por quê? Porque a gente é muito inclinado a pensar conforme a natureza carnal ou humana, e não a pensar de acordo com a natureza divina. E o que eu quero dizer com isso é que o que Paulo está explicando aqui sobre pensar de acordo com a natureza divina, pensar de acordo com a natureza em Jesus, é o tal do andar no Espírito. Que o pessoal fica perguntando: como é que anda no Espírito? Ele tem que ficar... Não. Por quê? Porque se tiver um irmão que é mudo, não pode falar em língua, já pode pensar?
Se o irmão muda e é batizado no Espírito Santo, será que ele é batizado pensando em línguas? Não sei. Não sei. Mas pensa comigo. Esse cara não é poder no Espírito, né? Porque ele não pode ficar falando em línguas, né? Muito carnal os irmãos que é mudo. Não. Porque ele pode pensar. Ele pode colocar sua mente em um lugar específico. Colossenses, capítulo 3. Pensai nas coisas do alto, onde Cristo está. Ou seja, eu assento, eu coloco, eu estabeleço, eu decido. Eu vou pensar de acordo com essa natureza de Deus em mim, com essa nova experiência que eu tive em Cristo. Eu sei, eu posso pensar de uma forma antiga, mas eu vou pensar de acordo com essa nova realidade que agora habita em mim. Gente, a mente humana é um negócio doido. Você já parou para pensar que quando você foi concebido no ventre da sua mãe, quando a sua mente foi concebida no ventre da sua mãe, desde aquele instante, você nunca parou de pensar em nem um segundo? Que máquina é essa que consegue funcionar sem parar? E vai continuar funcionando por trilhões de anos. Sim, porque na ressurreição, no reino de Deus, nós vamos continuar pensando. Nós vamos continuar tendo cérebro. E se você aqui não crê no Evangelho, você vai para o inferno. E você vai continuar com um cérebro pensando, com um corpo ressurreto que não morre, eternamente lembrando do fato que você deveria de ter abraçado o Evangelho e não abraçou. Eternamente você vai lembrar disso. Seja no reino de Deus, ou seja na condenação do inferno, nossa mente não vai nunca parar de pensar. Que máquina é essa? Que máquina é essa que o corpo desliga e vai dormir, mas o cérebro sonha a noite inteira? Sua mente não para um segundo. Portanto, você precisa entender como ela funciona para conseguir trabalhar com ela a ponto de levar ela a amar a Deus. E como sua mente funciona? Sua mente é um filme. Sua mente é um filme. Sua mente não funciona por simples conceitos. Sua mente funciona por imagens. O que move mais os seus pensamentos são imagens que estão na sua mente. Basicamente, sua mente, ela é um filme. Você é o produtor desse filme. Você é o ator principal. Você é o cara que está bancando tudo. Você é quem faz o figurino de todo mundo. Você é o produtor. O filme que se passa na sua mente é formado por você mesmo. Você é responsável por aquilo que está passando na sua mente. E todas as, por assim dizer, emoções negativas, ou emoções que afastam você da experiência de estar mais próximo com Jesus, são baseadas nas imagens que você tem do passado, e que te trazem dor, e que te trazem amargura. E tudo aquilo que te gera gratidão e alegria é quando você lembra das imagens do passado e você percebe Jesus ali no passado. Tudo aquilo que vai te gerar esperança é quando você cria imagens em relação ao futuro. E você imagina um futuro em Deus, um futuro em Cristo. Tudo aquilo que te gera ansiedade é a imaginação em relação ao futuro, mas sem Deus. A condenação é a memória sem Deus. A ansiedade é a projeção futura sem Deus. A gratidão é a memória em Deus. A esperança é a projeção futura em Deus. Quando eu penso sobre o que me aconteceu no passado, isso você deveria de fazer constantemente. Onde você estaria agora se Jesus não tivesse entrado na sua vida? Pensa só um pouquinho.
Se você pensar seriamente nisso, sabe o que vai acontecer? Gratidão vai nascer no seu coração. E gratidão é a chave para a gente conseguir olhar o mundo ao nosso redor e conseguir relacionar corretamente com ele. Quando eu começo a ficar mal, quando eu começo a ficar angustiado e triste, é porque eu começo a pensar no passado, a pensar no que aconteceu e começo a pensar assim. Vamos imaginar assim, houve um abuso da sua infância, ok? É uma coisa negativa. Mas não dá para você simplesmente esquecer. Vou esquecer que houve um abuso. No caso, não é tão simples assim. Então, o que é preciso fazer? Você é o editor do filme. Você precisa voltar lá no filme, olhar a cena e reeditar ela. Porque a maneira que nós escrevemos a nossa história é mais ou menos assim. Sofri um abuso na infância. Significa, Deus não estava comigo. Significa, Deus não estava cuidando de mim. Uma série de coisas. Mas quando nós começamos a nos relacionar com Deus, a gente descobre que Deus é um Deus que é soberano sobre tudo e Ele está presente em todo o tempo. Mesmo antes da gente ter conhecido Ele já estava trabalhando na nossa vida. Então nós precisamos, entre aspas, levar Jesus lá no nosso passado. Não estou falando de regressão, beleza? Caso os inimigos do YouTube, principalmente, estejam dizendo que eu estou dizendo isso. É você pegar a sua consciência, o seu entendimento da palavra de Deus e do sangue de Jesus e levar o Evangelho, pregar o Evangelho para as suas memórias. Existe cura interior, mas você não precisa, para fazer a cura interior, ficar repreendendo o espírito do teu antepassado que está acorrentado numa concha dentro do mar lá na China. Não. É porque, sim, você está rindo, mas é real que eu já vi essa parada. Não era do antepassado, mas era dos... Deixa eu falar. Você precisa pegar o Evangelho e levar o Evangelho até aquela memória passada. E pregar o Evangelho para aquela memória. Você tem que trazer a perspectiva de Deus sobre aquela situação. O que Deus pensa sobre aquela situação. O que o amor de Deus diz sobre aquela situação. Como que é o sangue de Jesus aplicado àquela situação. Então você começa a reeditar as suas memórias a partir do Evangelho. Aplicar o sangue de Jesus nos umbrais das memórias passadas. E assim você começa a curar as lembranças, e elas param de ser algo que bloqueia as suas emoções, para que você ame mais a Deus. E eu preciso voltar lá no passado também, e enxergar o que Deus fez por mim, e onde eu estaria agora, se Ele não tivesse entrado na minha vida. Isso vai gerar gratidão. Mas também eu tenho que pregar para o filme futuro que se passa na minha mente. Eu preciso projetar o meu futuro. E aí o negócio sério. Você projeta seu futuro ou tipo, deixa a vida me levar, vida... Você projeta o futuro? Eu garanto que você está hoje num lugar que você projetou ontem. Ontem, um passado. Não, sim. O problema é que nós não estamos conscientes dessa construção em todo o tempo. Mas nós estamos construindo constantemente o nosso amanhã por meio da expectativa que nós estamos gerando hoje na nossa mente. Sonhos, projeções para o futuro. Qual é a imagem? Pensa comigo. Qual a imagem que você tem de você mesmo daqui a 20 anos? Pô, quero estar aí, né? Assim, tipo aí. Então, você vai ser um mendigo. Quero estar aí, né? Tô aí. Você
vai estar com 50 anos jogando videogame solteiro, irmão. Tá? Você precisa criar um filme na sua mente. Ou seja, você precisa trazer à memória aquilo que te dá esperança. Você precisa escrever na sua mente um roteiro de quem você vai ser no futuro. E de tudo que você tem que imaginar no futuro. Você precisa imaginar você, um homem e uma mulher, amando mais a Deus. Se imaginar velhinho com 80, 90, 100 anos, e você senta na cadeira de balanço com um cobertorzinho, abre a Bíblia, e quando você abre a Bíblia, o seu coração queima como nunca antes. Talvez você não tenha força para fazer missões, talvez você não vai ter força para fazer uma série de coisas, mas o seu coração vai estar mais vivo do que nunca. Você precisa projetar na sua mente um futuro de amar mais Deus. Eu não estou falando de projetar um futuro de ser rico. Se você nunca vai ser rico se você não projetar. Mas não é disso que eu estou falando. Por quê? Porque você pode projetar pra caramba ser rico e nunca vir a ser. Ninguém vai ser se não projetar. Mas todos que vão projetar vão ser? Jamais. Mas todos aqueles que assentarem no coração, eu quero, daqui a 10 anos, estar amando mais Deus do que hoje, isso é possível. Por quê? Porque você vai estabelecer então qual o estilo de vida que você precisa ter hoje para chegar lá. É um plano de carreira da paixão por Jesus. Eu preciso estabelecer um plano de carreira para amar mais Deus amanhã do que eu estou amando hoje. E para isso eu preciso projetar a minha mente no futuro e imaginar esse futuro de maneira clara. De maneira clara. Por exemplo, quantos livros da Bíblia você vai entender daqui a 10 anos? Você vai ter entendido o livro de Salmos? Quantos comentários sobre o livro de Salmos você vai ter lido? Você vai ter um entendimento sobre a Torá como um todo? Quantas vezes você vai ter lido a Torá? Você vai ter aprendido hebraico para ler a Torá? Você vai entender e decorar o livro de Apocalipse? Eu não sei. O que você projeta aí para o seu futuro? Você vai desenvolver... Você acha que você vai sair, se você ora 15 minutos hoje, você não vai sair de 15 minutos para 6 horas de oração na sala de oração, do nada. É uma maratona, é aos pouquinhos. Você precisa ir treinando até que você seja habilitado a correr longas distâncias. Portanto, você precisa treinar o teu ser. E parte desse treinamento é... Se imagina como uma pessoa orando muito. Como que é isso? Como que seria você daqui a 10 anos, mas com maior profundidade em oração? Com maior profundidade no conhecimento de Deus? Será que você vai ser uma pessoa que, quando entrar numa loja para comprar no supermercado, será que as pessoas vão sentir a presença de Deus quando você entrar? Elas não vão saber o que está acontecendo, mas elas vão saber que alguma coisa entrou ali? Isso não vai acontecer se você não estabelecer hoje isso. Não vai acontecer do nada. Você precisa pensar nisso, projetar isso. Então nós precisamos, em relação ao passado, esquecer aquilo que nos bloqueia do amor de Deus e lembrar daquilo que nos faz ser gratos a Deus. E em relação ao futuro, a mesma coisa. Nossa mente precisa assentar essa decisão de amar a Deus de todo o coração, porque a nossa mente é a porta para os outros ambientes da alma. Um versículo muito conhecido, mas é importante a gente ler. Romanos capítulo 12, versículo 2. Deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar.
a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente passa meio batido por esse versículo. Vamos ler, vamos meditar aqui. Deus te transforma pela renovação da mente. É isso que ele está dizendo. Ou seja, a renovação da mente não é a transformação. A renovação da mente é o meio para a transformação. Sejam transformados por meio, através de. Então, o que é ser transformado? É as suas emoções serem mudadas, é as suas afeições serem mudadas, é o seu coração ser renovado. O caminho para a mudança do coração é a renovação da mente. O coração você não consegue transformar, mas a mente você pode decidir renovar. O caminho para chegar no seu coração, na sua transformação interior, é a sua mente. Efésios, capítulo 4, versículo 17. Assim eu lhes digo com toda a autoridade do Senhor, não vivam mais como vivem os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida de Deus, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele. Veja, Paulo está escrevendo à igreja em Éfeso. O que isso significa? São cristãos. E ele está dizendo, não andem mais como andam os gentios. Ou seja, aqueles que não têm a Deus, que são das nações, que não são judeus, não andem mais como eles. Como assim? Parar de beber? Não, querido. Da maneira que eles pensam. Crente não é definido se ele bebe skin de guaraná ou de cerveja. Crente é definido pelo fato de que ele pensa igual Jesus. E se ele pensa igual Jesus, ele vai decidir o que ele faz sobre bebida, sobre tabaco, sobre música, mas não adianta você mudar o comportamento e por dentro ser um demônio. Uma hora vai explodir lá na frente. De algum jeito. De algum jeito. Você pode botar a burca na irmã, mas por dentro, ela está dançando a empinadinha. Entendeu? Ela é a Anitta de burca. De nada vale. É melhor a gente saber que ela é a Anitta mesmo. Entendeu? Pô, já viu, os irmãos ficam escandalizados como algumas irmãs se vestem. Fica não, querido. Você está na vida, no mundo. Não, mas aqui é a igreja. Vida, mundo. Já parou para pensar? Se todo mundo vai ter que se vestir bem, não pode congregar prostituta com nós, né? Mas assim a gente tem que receber. Entende? E com o amor, as coisas vão mudando. A partir daqui, ó. Uma nova maneira de pensar vai levar a uma nova maneira de viver. Aleluia. Deixa eu até abrir esse parênteses um pouquinho mais. Como que é interessante na igreja evangélica, né? Que quando a gente fala para os crentes que eles podem beber álcool, eles entendem, posso ficar bêbado. No caso tem um versículo desse tamanho dizendo que é pecado. Mas o cara não entendeu a diferença de um e de outro. Ele não entendeu a diferença entre Jesus beber vinho na ceia e tipo, glória a Deus, Senhor! Que coisa linda! Ele não entendeu a diferença. Qual é o problema? Ele pegou uma regra e ele aplicou uma mentalidade carnal. Quando você fala que a pessoa pode, não tem que só escutar Cassiane, ele pode escutar qualquer música boa. Em vez dele ouvir Tchaikovsky, Bach, ele ouve Anitta, Pablo Vittar. Está vendo que eu sou pop, né? Eu sou ligado, cara. Eu vejo Rock in Rio. MC, quê? Kevinho.
Esse não é muito do meu estilo. Entende? O cara não cresce, em vez de ele crescer culturalmente, ele vira uma anta. Porque a mente dele ainda é uma mente mundana. E o que Paulo está falando com os irmãos em Éfeso é: parem de pensar como pensam os gentios. Sejam os gentios ou os não crentes religiosos ou devassos, dá na mesma. Seja os abstêmios, seja os bebuns, os dois estão errados. A mentalidade em Cristo, Romanos 8:6 diz: leva a vida e paz. Esse filme que você vê leva a vida e paz? Essa maneira que você se comporta leva a vida e paz? Abre comigo 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo o pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Você está vendo que ele está dizendo que existe pensamento rebelde? E que ele leva, a nossa Bíblia diz, eu levo, assim, a nossa Bíblia tradicional, levo cativo todo o pensamento para que obedeça a Cristo. O que é cativo? Tem a ver com você fazer ele prisioneiro. Ou seja, eu devo fazer meus pensamentos prisioneiros. Se Paulo disse, não andem mais como andam os gentios, significa que é uma coisa que eu tenho que fazer. Eu preciso decidir pegar a minha mente e parar de pensar como pensa tanto o religioso quanto o mundano e colocar ela da forma como Jesus pensa. Botar ela, mergulhar nossa mente na mente de Cristo. Levar ela a pensar de acordo com os pensamentos altos de Deus e não baixos da carne. Esse é o caminho para você amar mais Deus. Porque ele diz, nós levamos o pensamento cativo para que ele obedeça. Mas qual é a obediência no fim? O mandamento de amar. Abre em Apocalipse 12, a partir do versículo 10, 11. É uma passagem que inclusive não cumpriu ontem, como algumas pessoas previam. Aí ele fala o seguinte aqui no versículo: foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que dia e noite os acusa diante do nosso Deus. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Ou seja, qual é a função de Satanás? Acusar você, tanto diante do trono de Deus, quanto na sua própria mente, quanto em relação aos outros irmãos. Falando para os outros irmãos assim, tá vendo esse irmãozinho? Esse irmãozinho não é bênção. E aí você vai para o outro irmão e fala, ele não é bênção. Esse aqui é o movimento de acusação dia e noite. Nós somos um movimento de adoração dia e noite. Não confunda o reino, por favor. Ok? É adoração dia e noite, não acusação dia e noite. Para de olhar o defeito das pessoas, olha para Jesus, vem para o turno. Entendeu? Adora Jesus, curte Ele. Mas mesmo assim, mesmo que ninguém estivesse falando mal de você, constantemente na sua própria mente, fica o diabo martelando seus pecados passados, as coisas que aconteceram, dizendo, sabe qual que é a diferença da culpa e da vergonha? A culpa tem a ver com a responsabilização do ato errado. A vergonha tem a ver com a personalização dessa responsabilidade. Ou seja, quando eu peco, eu tenho que assumir, eu pequei, ou seja, eu assumo a culpa, ok? Quando eu pequei diante de Deus, eu tenho que assumir, eu pequei. Mas existem momentos quando eu personalizo essa culpa e eu não só penso, eu pequei, mas eu começo a pensar assim, eu sou um desastre. Eu sempre faço isso.
minha vida não tem jeito, porque eu sempre vou fazer isso. Isso te afasta de Deus. Culpa não te afasta. Por quê? Porque culpa Jesus levou na cruz. Você assume a culpa, confessa a culpa, pede perdão, amém, aperta delete e continua. Mas quando você, depois de pedir perdão a Deus pelo seu pecado, você fica ainda chafurdando na lama da acusação, você fica abraçando um sentimento de que você é aquela coisa, não que aquela coisa é algo que você fez, você torna aquilo pessoal, você abraça aquilo na sua personalidade. Isso afasta você da experiência de amar a Deus. E é isso que o diabo está fazendo na sua mente. Ele está querendo que você confunda. Ele está querendo que você confunda ter tentação homossexual com ser homossexual. Ninguém é homossexual. Por quê? Porque você é homem ou mulher, mas você pode ter tentações homossexuais e pecados homossexuais, mas você não é aquilo. Esse é o grande problema com a ideologia de gênero, é tentar dizer que algo que a Bíblia chama de pecado não é apenas uma ação. Creia você que é pecado ou não, mas não é apenas uma ação, é tentar dizer que essa ação é uma identidade. Não é. Não creia nisso. Você pode sentir sim tentação por pessoas do mesmo sexo, e isso não significa que você é homossexual. Significa que você é pecador que nem eu. Só isso. Só isso. Não embarca nisso. Se eu, ok? Como homem, tenho tentações. Assim, não sei se você sabe, eu como pastor, eu também peco. Não sei se vocês sabem disso. Não, sério, eu sei que é difícil acreditar, que eu perco a paciência com as pessoas, que eu fico vermelho de raiva. Não, sério, é verdade, eu tenho alguns, mas né, que nem a filha do Russell Shedd disse, né? Que ela só sabia que o pai dela era pecador porque a Bíblia dizia. Bah, o homem era um santo. Caraca, eu não sou esse cara. Meus vizinhos sabem, todo mundo sabe que eu não presto. E uma das tentações que eu acho que quase todo homem tem é na questão sexual. Se cada vez que eu tivesse uma tentação sexual, eu pensasse, caraca, sou adúltero, caraca, eu sou whatever, o que você quiser pensar de disfunções sexuais, eu ia estar mal. Eu não sou aquilo. Aquilo pode ser resultado de um problema meu de alma, pode ser resultado de uma acusação de Satanás na minha mente, mas a questão é que quem eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Não importa o pensamento que entre na minha mente, não importa a acusação que chegue na minha porta, não importa os pecados que eu cometi, eu sou amado por Deus. Meu destino é amar a Deus. Não importa o que tenha acontecido, não importa o que vai acontecer. Meu destino é esse. Seu destino é esse. Salmo 31:5. Você já deve ter ouvido uma outra pessoa na Bíblia falando esse versículo. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, pois és Deus fiel. Pensa comigo. Quando que Jesus disse esse versículo? No pior momento da vida dele. No momento mais difícil da vida dele. Quando ele estava sendo acusado injustamente de algo que ele não tinha culpa. Na sua vida você vai sofrer injustiça. Na sua vida você vai ser levado a situações difíceis. Mas as situações difíceis não são um sinal de que Deus te abandonou. Jesus disse, Deus meu, por que me abandonaste, me desamparaste? Ele sentiu esse desamparo. Na sequência ele falou, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito.
Ou seja, mesmo que eu não sinta nada, mesmo que pareça que você está longe, eu sei que você é fiel, eu sei que você não falha, eu entrego o meu espírito mesmo sem entender nada do que está acontecendo. Nós precisamos decidir isso na nossa mente, que talvez nós não conseguimos racionalizar nossos problemas. Talvez nós não conseguimos entender o porquê das coisas. A gente pode voltar lá no passado e pensar, nossa, mas por que isso aconteceu? Ou a gente pode racionalizar em relação ao futuro e pensar, que futuro eu vou ter se até hoje eu só cheguei até aqui? Mas eu preciso entregar o meu espírito nas mãos do Senhor e dizer, Senhor, eu decido hoje ter somente um passado, a tua cruz, e ter somente um futuro, a amizade, o amor com você. É para isso que nós temos que viver, amém?